nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Pessoal, tudo bem? Os riscos da autenticação biométrica por voz. Eu sou Renato Buiu, da Violink, e esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal do CT Hub, ative a notificação no modo todos para receber todo o material muito legal que o pessoal produz nos vários programas aí do CT Hub. Eu falei há algum tempo atrás aqui no programa sobre um caso que a Microsoft, né, financiou uma pesquisa muito interessante baseada em inteligência artificial, que é a sintetização de voz. Então, fazer uma voz artificial, com inteligência artificial, mas simulando características de uma voz, de uma amostra de voz que foi gravada previamente. Então, é bem interessante esse caso, chama Volley, o software que eles usaram, né, a infraestrutura que eles usaram de algoritmo. Então, vou colocar o link aí nos comentários da descrição do vídeo. Dá uma olhadinha, porque é bem legal esse trabalho que eles fizeram. E aí, naquele programa, que foi o primeiro programa de 2023, né, em janeiro, eu mencionei, isso aqui tem riscos para a segurança, tanto cibersegurança quanto segurança física, porque você fingir de uma forma muito convincente de que é a voz de uma pessoa e na verdade é uma voz de um computador, uma voz simulada, é um prato cheio aí para os criminosos, para eles gerarem tentativas de extorsão, tentativas de se passar por outra pessoa. Então fazer estelionato é muito útil para os criminosos, esse recurso, e a gente tem que se proteger duvidando de uma voz que a gente ouve, mesmo que pareça a voz da pessoa conhecida. Bom, infelizmente aconteceu um caso muito interessante agora no Reino Unido, né, de um banco inglês que ele usa a voz dos seus clientes como um dos mecanismos de autenticação. Então você liga para o home banking, digita o número da sua conta, e aí você tem que falar uma frase e o sistema automatizado do banco detecta que é você mesmo, comparando com uma amostra de voz que você gravou antes quando você foi abrir a conta lá na agência. O problema é que, usando um recurso muito semelhante a esse que eu mencionei, um pesquisador, na verdade, né, um jornalista da área de cibersegurança, conseguiu invadir a própria conta e mostrar que o sistema não é seguro. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, como sempre, eu deixo aí, né, o link das páginas para vocês poderem olhar com mais detalhe. Tá aqui a página da Vice, né, eu já falei dessa revista aqui. Aliás, eu vou mandar aí um agradecimento para o meu amigo que me passou a dica, né, depois que ele ficou sabendo que tinha esse assunto, ele me mandou a dica por WhatsApp. Muito obrigado. E aqui está então, o site da Vice e o artigo. O título do artigo é Como que eu invadi uma conta bancária utilizando uma voz gerada por inteligência artificial. Então, vários bancos nos Estados Unidos e na Europa, até onde eu saiba, aqui no Brasil nenhum banco faz isso, né, utiliza a voz como meio de autenticação, mas vários bancos nos Estados Unidos e Europa usam esse recurso, e aí ele fez um caso muito interessante, que ele foi fazer esse teste, que o banco dele, de novo, tá no Reino Unido, né, não está nos Estados Unidos nem no Brasil, e aí ele foi fazer o teste. Ele começa com perguntas simples: qual que é a data de nascimento. Algumas coisas você digita, a data de nascimento, por exemplo, você digita, qual que é o número da conta, você digita, e aí ele conseguiu ver, utilizando a voz gerada artificialmente, a voz que ele deveria gerar é minha voz, é minha senha. My voice is my password. Então a frase que ele deveria falar era essa. O banco pede para ele dizer isso, o sistema automatizado do banco. E aí, só que ele não falou essa frase. O que ele falou foi uma outra fase para alimentar no sistema de inteligência artificial, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí, a gravação que o robô falou é que ele tocou
para o home banking dele para autenticá-lo. E autenticou e funcionou. Então, realmente é assustador pensar que isso é possível. Lógico que os bancos vão ter que correr, os bancos que usam esse tipo de recurso e outras entidades, a gente está falando de banco aqui, porque sempre, como a gente já comentou aqui várias vezes no programa, o banco é onde está o dinheiro, então é o principal alvo dos criminosos. Mas isso aqui é uma questão de tempo para ser utilizado também para outros cenários. Como, por exemplo, para fingir que o seu chefe está te ligando, te mandando uma mensagem de áudio num mensageamento instantâneo, por exemplo, e na verdade não é ele que está falando, deixou uma mensagem, um recado falso na sua caixa postal. Então é bem interessante esse caso aqui. Ele explica como é que é o exemplo, ele entra em contato, então tem um vídeo no YouTube dele fazendo o teste, também recomendo vocês darem uma olhada aí. Dá para perceber o sotaque britânico dele. Então eles tentam fazer isso aqui. Não é um banco pequeno, tá? É o Lloyds Bank, é um banco gigante aí de alcance global. E eles aceitaram, eles disseram que funcionaram, não teve problema nenhum em fazer essa autenticação. Aqui está o site da inteligência artificial que ele utilizou, então é bem interessante porque tem aqui, qualquer um pode ir lá e comprar pacote de codificação. Para quem é desenvolvedor de sistemas é bem interessante porque você pode querer fazer o seu software falar com alguém e aí ele vai sintetizar a voz utilizando um padrão de voz que existe aqui, então você pode aqui escrever uma frase, eu escrevi uma frase minha ao acaso, selecionei algumas vozes, tem algumas vozes aqui pré-definidas, mas a API completa, ela permite você colocar amostras de voz para a fala ficar com aquele tipo de voz, né, com aquela cadência, aquela tonalidade, e é realmente impressionante. A voz que o sistema gera aqui tem características que lembram muito o ser humano, dá a impressão que é o ser humano falando. Até onde eu saiba, esse sistema por enquanto só está disponível em inglês, não sei se eles já têm planos ou já existe versão em português, né? Também não estou fazendo propaganda deles, só estou dizendo que, do ponto de vista de cibersegurança, a gente saber que a gente vive num mundo em que é muito fácil, até com ferramentas, no caso, com pouco investimento ou até grátis, você consegue simular a voz de alguém, de um ser humano, aquela pessoa específica, com um nível que está cada vez maior de semelhança com a voz real da pessoa, é assustador. Então, é mais um recurso que a gente tem que utilizar com muita parcimônia, sempre confiando e desconfiando. Então, não podemos dar de brinde que um áudio que eu recebi de alguém falando uma determinada frase foi realmente falada por aquela pessoa. O ideal, nesses casos, é entrar em contato com a pessoa e confirmar a informação, inclusive utilizando aí eventualmente alguma frase que não possa ter sido gerada automaticamente, alguma informação que só aquela pessoa mesmo teria. Bom, esse era o tema de hoje, espero que tenham gostado, fiquem em segurança e até a próxima. Tchau, tchau.